Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a intenção é que esse vídeo seja utilizado como elemento da aula do dia 19/8, no horário que vai das 14h30 até às 16 horas. Lembrando a vocês que esse vídeo é um dos elementos dessa aula, que também conta com a interação no grupo de WhatsApp e outras ferramentas que dispomos, como, por exemplo, o livro didático. A intenção aqui é que seja feita a correção do conteúdo que trata a respeito de equação de segundo grau. Esse TD de revisão, viu? Peço desculpa aí por vocês por o slide estar um pouquinho confuso. Mas nessa primeira parte, a gente vai fazer a correção desse TD que tratava a respeito da equação de segundo grau, porque a gente está fechando o capítulo de equação de segundo grau com um pequeno TD que vai tratar a respeito dessa equação, e também iremos conhecer hoje o novo capítulo que trata a respeito de função afim. Iremos conversar, mostrar um pouquinho como é que funciona, o que é essa tal de função afim e essa ideia inicial de função, como é que funciona. Então, sem mais delongas, já iremos partir para o nosso exercício, que é um exercício que era da página 124, 125, que ia da questão 11 à questão 17. Lembrando a vocês que ontem eu pedi que vocês desconsiderassem a questão 16, porque a questão 16 ela oferecia elementos que a gente ainda não vai observar agora, mas posteriormente, quando a gente tiver oportunidade, e talvez até já de forma presencial, nós iremos analisar com muita calma essa questão, ok? Então, observemos o nosso exercício. A questão 11, que é a primeira questão do nosso exercício, traz aí um jogo de squash, e aí ele diz o seguinte: o squash é um esporte olímpico. A disputa é realizada em uma quadra de 4.992 de metros quadrados. Pessoal, essa medida aí, dm, é uma medida relacionada à 10ª parte do metro, viu? Nós temos centímetros, delímetro e metro. Então, essa delímetro quadrado é a 10ª parte do metro. Não é uma coisa muito usual, mas ela pode aparecer em questões, viu? Sendo C a medida do comprimento e L a medida da largura. E aí é apresentado para a gente quanto vale esse C e quanto vale esse L. O C vale x mais 18 e o L vale x mais 4. E aí pede para que você determine as medidas das dimensões dessa quadra. Então, vamos lá. Como é que nós vamos calcular a medida das dimensões dessa quadra? Nós temos a largura e o comprimento. Então, já que a gente tem a largura e o comprimento, porém ele está dado a partir de uma equação que diz que é x mais 18, x mais 4, a gente vai tentar encontrar o valor desse x, e encontrando o valor desse x, aí sim a gente pode dizer qual é o comprimento, qual é a largura. Lembrando que a gente já tem o valor dessa área, o que nos dá a possibilidade de estar calculando esse comprimento e essa largura. Então, nós temos aí a largura, que é dada por x mais 18 decímetros, a largura que é dado, o comprimento que é dado por x mais 18 decímetros, a largura que é dado por x mais 4 decímetros, e a área que é dada por 4.992 decímetros quadrados. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever isso aqui em um formato que eu posso transformar em uma equação. Eu sei que a medida da área é igual à medida do comprimento vezes a largura. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Vai ser o comprimento, que é x mais 18, vezes a largura, que é x mais 4. Isso é igual a 4.992. Uma observação importante aqui. Para você fazer essa multiplicação, você tem que fazer a distributiva, viu? Distribuir aí os valores. X vezes x vai ser x ao quadrado, x vezes 4, 4x. 18 vezes x vai ser 18x, mais 18 vezes 4 vai ser igual a 72. E o 4.992 eu repito. Feito isso, agora eu vou trazer o 4.992 para esse lado e somar o que for possível. Eu vou ter então aqui x ao quadrado mais 4x mais 18x vai dar 22x. Mais 72 menos 4.992. Isso aqui vai dar 4.920, ok? Então, vai ficar menos 4.920. Isso igual a zero.
Deste modo, agora eu tenho uma equação do segundo grau organizada, e com a equação do segundo grau organizada, eu tenho condições de aplicar a fórmula de Bhaskara, e aí tentar encontrar o valor desse x. Bhaskara vai dizer que x é igual a menos b, b aqui é o 22, que é quem está acompanhando o x, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo está dividido por 2 vezes a. X, então, vai ser igual a menos 22 mais ou menos a raiz de 22 ao quadrado, galerinha, vai ter como resultado 484. 484. Menos com menos é mais. 4 vezes 4.920 vai ter como resultado 19.680. 19.680. Tudo isso dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1 é 2. X, então, vai ser igual a menos 22, mais ou menos a raiz de 19.680 mais 484 vai dar igual a 20.164. 20.164. Tudo isso dividido por 2. X, portanto, vai ser igual a menos 22, mais ou menos. Quando você tira a raiz de 20.164, você obtém como resultado exatamente 142. 142 dividido para 2. X1, portanto, vai ser menos 22 mais 142 tem como resultado 120. 120 dividido para 2 é 60. X1 é 60. X2 vai ser igual. Menos 120 menos 142 tem como resultado menos 164. Dividido para 2 dá menos 82. Menos 82. Tá respondendo minha questão? Não, não está respondendo minha questão. Agora eu preciso observar o seguinte. Um desses dois x é que vai ser adequado para a minha questão. Lembra que eu estou falando de comprimento e largura? Se eu usar aquele númerozão negativo, isso não vai ser possível. Então, vou voltar lá para o meu comprimento e minha largura. E aí vou usar o positivo. No caso, o comprimento vai ser 60 mais 18. O comprimento vai ser 78 decímetros. Largura, 60 mais 4, isso é igual a 64 decímetros. Desta forma, está aqui a nossa resposta da 11ª questão, ok? A 12ª traz para a gente a seguinte situação. Ela diz, o número N de jogos disputados por X duplas de vôlei de praia que jogam entre si é dado pela fórmula. Aí tem uma fórmula aí, N igual a X vezes X menos 1 dividido por 2. Sabendo que o campeonato foram realizados 120 jogos, determine quantas duplas participaram dessa competição. Então, vamos aqui observar o que é que nós temos. A gente tem, aí na 12ª questão, um N, que é o número de jogos. N é igual ao número de jogos. E X é igual ao número de duplas. É muito importante esse momento da interpretação para poder a gente saber para onde vamos, tá bom? E aí eu tenho uma fórmula que diz que N é igual a X vezes X menos 1, tudo isso dividido por 2, ok? Só que a questão disse para mim que o número de jogos que foi realizado nesse campeonato, o N, nesse caso, foi 120. E aí ela pergunta quantas são as duplas. Ou seja, ele dá o N e está querendo o valor de X. Se ele dá o N, eu faço a substituição. N é 120, então isso aqui vai ser igual a 120, que é igual a X vezes X, X ao quadrado, X vezes menos 1, menos X, tudo isso dividido por 2. Vou agora manipular esta equação de tal modo que eu consiga organizá-la. E organizando ela, eu vou tentar encontrar da forma mais simples. Eu vou pegar x ao quadrado menos x, vou trazer para a direita sem mudar o sinal. Vocês já vão entender porque eu não mudei o sinal, tá bom?
igual. Agora, o 2 está dividindo, ele passa multiplicando. 2 vezes 120 dá igual a 240. Agora sim, eu posso trazer o 240 de forma negativa. X ao quadrado menos x menos 240 igual a zero. Neste ponto da nossa equação, eu tenho sim uma equação de segundo grau no seu formato completo, e aí posso estar aplicando Bhaskara para tentar encontrar o valor desse x aqui, que é o número de duplas que eu tenho nesta partida. Desta maneira, então, vou utilizar Bhaskara e vou dizer a vocês que x vai ser igual a menos b. Quem é b? b aqui é menos 1, então vai ser menos 1, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Everton, c é 240 negativo, é um número muito grande. A questão anterior tinha um número bem maior, então não vamos se assustar agora não, tá bom? Isso tudo dividido por 2a, 2 vezes 1. Logo, x então vai ser igual a 1 positivo, mais ou menos a raiz de menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos é mais. 4 vezes 120 vai ter como resultado 960. 960 dividido por 2. Logo, o valor de x vai ser igual a 1, mais ou menos 1 mais 960 dá igual a 961. Se vocês fizerem aí, vocês vão perceber que a raiz de 961 é 31. 31, tudo isso dividido por 2. Deste modo, vou trazer aqui bem para cima, vai ficar tudo na lousa, tá? x1 vai ser igual. 1 mais 31 é igual a 32. 32 dividido para 2 dá igual a 16. E aí o x2, estou já terminando, galera, essa questão. O x2 vai ser igual a 1 menos 31, vai dar igual a menos 30. Menos 30 dividido para 2 é igual a menos 15. Aí vem a pergunta que não quer calar. Qual é o x, então? É 16 ou é menos 15? É possível que eu tenha duplas negativas? Não, não tenho duplas negativas. Então, a quantidade de duplas que jogou aí foram 16 duplas. E essa é a resposta da nossa questão. A 13ª questão pede simplesmente que a gente resolva as equações aí e determine as raízes dela. Nós temos aí 4 equações. Então, vamos resolver uma por uma, bem rapidinho aqui na nossa lousa. Essas equações não são mais coisas do outro mundo para a gente, são equações simples. Então, na 13ª questão, na letra A, eu tenho a equação que diz que x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 0. Então, fazendo isso de forma bem simples, bem rápida e bem prática, eu tenho para vocês que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Logo, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 2 ao quadrado é 4, menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12. Tudo isso dividido por 2. X, então, vai ser igual a menos 2, mais ou menos 4 mais 12 é igual a 16, raiz de 16 é 4. Então, aqui vai ficar x igual a menos 2, mais ou menos 4 dividido por 2. x1 vai ser igual a menos 2 mais 4 dá 2 positivo. 2 positivo dividido para 2 dá 1. x2 vai ser igual a menos 2 menos 4 dá menos 6, dividido para 2 dá menos 3. E aí nós já temos a resposta do nosso item A, que vai ser o x1 igual a 1, o x2 igual a menos 3. Everton, qual é a maneira de eu testar isso? Eu pego esse número e jogo dentro da equação original e testo se isso é verdade. Para os dois vai dar certo. Na letra B, nós temos x ao quadrado menos 15x mais 26 igual a 0. Então, x vai ser igual a menos b, b é menos 15, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. X, então, vai ser igual a 15, mais ou menos a raiz de menos 15 ao quadrado dá igual a 225. 225 menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 26 vai dar 104. E tudo isso está dividido por 2. Logo, x vai ser igual a 15, mais ou menos a raiz de 225 menos 104 vai dar igual a 121.
121 dividido por 2. X vai ser igual a 15, mais ou menos. A raiz de 121 é igual a 11. E aí, isso tudo dividido por 2. O valor de x1, portanto, vai ser igual. 15 mais 11 vai dar igual a 26. 26 dividido para 2 dá igual a 13. E o x2 vai ser igual. 15 menos 11 vai dar igual a... 15 menos 1 é 14. 14 menos 10 dá 4. 4 dividido para 2 é 2. Então, o valor das minhas raízes vai ser 13 e 2. Essa é a resposta do item B. No item C, nós teremos x ao quadrado menos 15x mais 36 igual a 0. Então, x vai ser igual a menos b. B é 15. Então, vai ficar menos 15. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Desta forma, então, nós teremos aí o seguinte. E tudo isso dividido por 2a, tá bom? X vai ser igual a 15 positivo, mais ou menos a raiz de 15, menos 15 menos 15. Menos 15 ao quadrado vai igual a 225, menos 4 vezes 36 vai dar igual a 144. Tudo isso dividido por 2. X, portanto, vai ser igual a 15, mais ou menos a raiz de 225 menos 144 vai igual a 81. Dividido por 2. X vai ser igual a 15, mais ou menos. Raiz de 81 é 9. Então, vai ficar tudo isso dividido por 2. X1 vai ser igual a 15 mais 9. 15 mais 9 dá igual a 24. 24 dividido para 2 é 12. X2 vai ser igual a 15 menos 9 vai dar igual a 6. 6 dividido para 2 é 3. As raízes dessa equação são 12 e 3, respectivamente. Ou 3 e 12. Às vezes o livro coloca na ordem crescente, mas o importante é saber que as duas são essas aí. O item D traz para a gente, então, x ao quadrado mais 16x menos 36 igual a 0. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isto dividido por 2a. Pessoal, eu sei que eu fico repetindo a fórmula, mas a intenção aqui é que vocês possam observar e compreender da melhor forma possível, tá bom? Continuando. X vai ser igual a menos 16, mais ou menos a raiz de 16 ao quadrado vai ter como resultado 256. Menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 36, a gente já fez no item anterior, dá 144. Tudo isso dividido por 2. X vai ser igual a menos 16, mais ou menos a raiz de 256 mais 144 dá exatamente 400. Tudo isso dividido por 2. X vai ser igual a menos 16, mais ou menos. Raiz de 400 é 20, dividido por 2. X1 vai ser igual. Menos 16 mais 20 dá igual a mais 4. Mais 4 dividido para 2 dá igual a 2. X2. Menos 16 menos 20 dá igual a menos 36. Menos 36 dividido para 2 tem como resultado menos 18. Logo, as raízes dessa equação são 2 e menos 18. Finalizando assim a 13ª questão nos seus itens A, B, C e D. A 14ª questão diz o seguinte. Aumentado a metade do lado de um quadrado, aliás, aumentado a medida do lado de um quadrado em 5 metros, obtemos um novo quadrado cuja área é 4 vezes maior que a área do quadrado original. Qual é a medida do lado do quadrado original? O quadrado original aqui é esse aqui, ó. E o quadrado que foi aumentado 5 de lado é esse outro que está pegando por fora, tá bom? Vamos tentar gerar uma interpretação dessa questão. Nós temos aí um quadrado original,
que tinha uma medida de lado igual a x. O lado dele media x. Então, a área vai medir x ao quadrado, tá bom? E a gente tem um segundo quadrado, vou botar quadrado 2. Quadrado 2, vou colocar assim para não confundir. Cuja medida do lado foi acrescida em 5. Então, o lado dele é igual a x mais 5, tá bom? Se o lado dele é x mais 5, vou separar aqui. A área dele, então, vai ser igual a x mais 5, ou 5 mais x, tanto faz, elevado ao quadrado, tá bom? O que é que a questão está dizendo? A questão está dizendo que o segundo quadrado, ele é 4 vezes maior que o primeiro. Isso nós estamos falando só de área. Então, reescrever isso aqui. A área do primeiro, a área do segundo, ela é igual 4 vezes a área do primeiro. Tá bom? Deu para entender o que eu fiz aqui, ó? A área do segundo, ela é 4 vezes maior que a área do primeiro. É do jeitinho que o texto está dizendo. Então, vou só reorganizar esta equação da gente para poder a gente chegar na equação do segundo grau. Aqui, produto notável, quadrado da soma, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso igual a 4x ao quadrado, tá bom? Eu vou reescrever isso aqui de um jeito um pouquinho diferente, vocês já vão entender, tá bom? Isso aqui vai ser 3x ao quadrado menos 10x menos 25 igual a 0. Ó, chefe, o que foi que tu fez aí? Que negócio confuso é esse? Primeiro eu trouxe esse 4 para esse lado e depois levei as subtrações, tá bom? X quadrado estava somando, passei subtraindo. O 10 estava somando, passei subtraindo. O 25 estava somando, passei subtraindo. Por que eu fiz dessa forma? Por que eu escrevi desse jeito? Para que o meu x ao quadrado ficasse positivo, tá bom? Mas se você quiser fazer a distribuição, você vai distribuir e vai verificar que você chega nesse mesmo lugar, que é o lugar de uma equação de segundo grau no seu formato completo. Aí agora é só báscara nela e paciência, eu vou chegar no meu resultado. X, então, vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Tudo isto dividido por 2 vezes a. Aqui é 3, tá bom? Então, como é que vai ficar isso aqui? O meu x vai ser igual a 10 positivo, mais ou menos a raiz de menos 10 ao quadrado é 100. Menos com menos é mais. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 25 dá igual a 300. Tudo isto dividido por 2 vezes 3, que é 6. X, então, vai ser igual a 10, mais ou menos 100 mais 300, 400, raiz de 420. Tudo isso dividido para 6. X vai ser igual a 10 mais 20 é 30. 30 dividido para 6 é 5. Que é x1. E x2? 10 menos 20 dá menos 10. Menos 10 dividido para 6 não tem como dividir, mas tem como reduzir. Fica menos 5 terços. Detalhe. Volta para a questão, nós estamos falando de área. De valor de área. Se é de valor de área, não tem como ser o meu valor negativo. Então, o valor que foi acrescido no lado é igual a 5 o quê? 5 metros, que a área do nosso quadrado era dada em metros. A 15ª questão traz uma questão sobre um retângulo também. Ela diz que a área de um retângulo é de 78 metros quadrados. Sabendo que o lado mede 7 metros a mais que o outro, e aí até tem um desenho que um lado mede x mais 7, o outro mede x, aí pede que você determine que medidas são essas aí, qual é o valor desses lados. Então, observemos o seguinte. Nós temos aí a área, 15ª questão. A área é igual a 78 metros quadrados. Um lado que mede x, o outro lado que mede x mais 7. A pergunta é, qual é o valor real desses lados? Extremamente simples, eu vou fazer aqui
o valor de lado vezes lado, que é para encontrar a área, x vezes x mais 7, que é igual a 78. Aqui eu faço a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x, 78 está positivo, passa negativo, isso igual a 0. Já tem uma equação de segundo grau no seu formato completo. Deste modo agora, eu consigo colocar em Bhaskara dizer que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Deste modo, então, eu vou ter aí que x é igual a menos 7, mais ou menos a raiz de 7 ao quadrado, 49, menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 78 dá exatamente 312. 312 dividido, 2 vezes 1 é 2. X, então, vai ser igual a menos 7, mais ou menos 49 mais 312 dá 361. A raiz de 361 é 19. 19 sobre 2. Então, x1 vai ser igual a menos 7 mais 19 menos 7 mais 19 dá exatamente igual a 12. 12 dividido para 2 é igual a 6. x2 menos 7 menos 19 dá igual a menos 26. Menos 26 dividido para 2 dá menos 13. Qual é dessas duas respostas que vai caber aqui na minha medida? Se um lado vale x, não tem como ser a negativa. Esse lado que vale x vai valer 6 metros. 6 metros. E o lado que vale x mais 7 vai valer 6 mais 7, que é igual a 13 metros. E aí são os lados do meu retângulo. Um vale 6, um vale 13 metros. Para finalizar o nosso exercício, nós temos a questão 17, que diz o seguinte. O valor de m para quais a equação 3x ao quadrado menos mx mais 4 igual a 0 tenha duas raízes reais iguais são... E aí tem algumas alternativas. Mas vamos aqui. Vamos entender essa questão. Nós temos aí uma danada de uma equação. E essa equação tem um m além do x. 17. Esta equação é a equação seguinte. Ela diz 3x ao quadrado menos mx mais 4 igual a 0. E ele diz o seguinte, para quais valores de m, esta equação aí ela vai ter dois resultados reais iguais. Para ser dois resultados reais iguais, o meu delta tem que ser exatamente igual a 0. Isso aqui é importante, viu? Não vou precisar usar Bhaskara completa, só vou precisar usar o delta. Na minha fórmula, eu digo que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Essa é aquela partezinha que está dentro da raiz, tá bom? E aí, quem é b? B é menos m, então delta vai ser igual a menos m ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual a menos m ao quadrado, dá m ao quadrado, menos com menos é mais, m vezes mm ao quadrado, menos 3 vezes 4 vezes 4, aliás, menos 4 vezes 3 vezes 4 dá igual a 48. M ao quadrado menos 48. Esse aqui é o valor de delta, tá? Nessa equação. Só que eu quero que delta seja igual a 0. Se eu quero que seja igual a 0, eu pego isso aqui e boto no lugar de delta. M ao quadrado menos 48. Estou pegando aquilo que eu disse que é delta, estou botando no lugar de delta. Para que a minha afirmativa seja verdadeira, para que dê certo, para que eu tenha só duas raízes reais iguais, isso aqui tem que ser igual a 0. Isto daí, sendo, portanto, igual a 0, eu vou ter, então, que m ao quadrado é igual a 48. M é igual a raiz de 48. Everton, nem 48 tem raiz exata, nem eu tenho essa resposta nas alternativas. O que é que eu faço? Eu aconselho vocês a fazerem um processinho de fatoração. Ó. 48
dividido para 2, 24, dividido para 2, 12, dividido para 2, 6, dividido para 2, 3, dividido para 3, 1. Isso aqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 3 normal. O que é que tu vai fazer com isso aí, pelo amor de Deus? Simples. Eu vou dizer que m é igual a raiz de 48. Só que o número 48 eu posso escrever da seguinte forma. Ó. Vou ter que colocar ó, m é igual a raiz de 48 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Deste modo, eu posso tirar esses dois para fora. Eliminar isso aqui, então m vai ser igual a 2 vezes 2 raiz de 3. Ou m pode ser igual a 4 raiz de 3. Mas lembra que eu tirei os dois lá dentro da raiz? E esse 2 ele pode ser negativo ou positivo. Então, m pode ser igual a 4 raiz de 3, ou m pode ser igual a menos 4 raiz de 3. E aí a minha resposta da 17ª questão desse exercício. Concluída essa parte do exercício, nós iremos agora conversar um pouquinho a respeito de função afim, que é o próximo capítulo de vocês. Então, aqueles que queiram acompanhar, pode abrir aí o livro na página 126. E na página 126 vai estar apresentado para a gente essa ideia, o que é uma função afim. A ideia de função, galera, o que vem a ser essa tal dessa função? Everton, nem terminou a equação do segundo grau, você já vai entrar com conteúdo novo? Pessoal, entendemos aqui que houve uma compreensão, uma construção do entendimento a respeito de equação de segundo grau e por isso estamos já entrando no conteúdo novo. Mas não se preocupem, a ideia de função vai puxar muito dessa ideia de equação de segundo grau. Então, meio que é um complemento e a gente vai dar continuidade a esses estudos das equações e principalmente também da equação de segundo grau. O livro traz para a gente já aqui uma primeira situação para que a gente compreenda essa ideia da função. Considere a situação a seguir. Um pedreiro cobra R$30 por metro quadrado de parede rebocada. Ou seja, a cada metro que ele reboca, ele cobra um valor de R$30. Então, observe o quadro a seguir dos valores que ele receberá de acordo com a área das paredes que ele vai rebocar. Por exemplo, ele rebocou 20 metros quadrados, ele recebe R$600. Ele rebocou 30 metros quadrados, ele recebe R$900. E assim por diante, ao infinito e além. Essa tabela ela tanto pode crescer ao infinito, como ela pode chegar a zero. É óbvio que nesse caso aí não vai ter valor negativo, porque ele não vai desrebocar, se é que essa palavra existe. E aí continuamos o seguinte. Observe que cada área de parede rebocada determina um único valor a ser recebido pelo pedreiro. Quando isso ocorre, podemos dizer que o valor que o pedreiro vai receber é dado em função da área da parede que ele reboca, ou seja, uma coisa depende da outra, por assim dizer. Quando relacionamos duas grandezas, e para cada medida da primeira grandeza corresponde a uma única medida da segunda grandeza, dizemos que a segunda grandeza é função da primeira, ou seja, uma depende da outra, mas isso na matemática a gente dá um nome de função. Uma está em função da outra. Uma só acontece se a outra acontecer. Aí tem uma lei da função, uma lei de formação. O que é que garante a formação de uma função? Quando temos uma relação em que uma grandeza é função de outra, a correspondência entre cada valor de uma grandeza e cada valor de outra pode ser expressada por uma sentença chamada de lei de formação da função. Lei de formação da função, ou simplesmente, galera, em alguns lugares vocês vão ver só isso aqui, ó, só lei da função. Qual é a lei da função? É aquilo que determina como essa função é formada. Como foi que ela foi formada? Eu chamo isso de lei da função. Na situação anterior, se representarmos por y o valor em reais e se representarmos pelo pedreiro por x a área em metros quadrados,
de parede rebocadas, a lei da função será y, que é o valor que ele vai receber, 30 vezes cada metro que ele vai rebocar. E com essa função formada, eu posso colocar tanto valores aqui em y, por exemplo, eu quero receber R$3.000. E aí eu consigo encontrar o valor de x, função com duas incógnitas, viu? Como eu posso colocar aqui só a metragem que eu reboquei e multiplicando por y eu encontro o valor que eu vou receber. Ou seja, uma está diretamente ligada à outra porque elas estão em função uma da outra, tá bom? Existe o conceito de variáveis na função. O que são? O que podem ser essas variáveis? As grandezas envolvidas em uma relação em que uma função de outra são uma é função de outra, são chamadas de variáveis, ou seja, elas variam uma de acordo com a outra, né? São as variáveis da situação apresentada. No caso da situação anterior, as variáveis são os valores em real e a medida em área de metros quadrados. O valor a ser rebocado pelo pedreiro é a variável dependente, pois depende da área da parede que reboca. A área da parede que reboca é o valor independente, pois pode escolher um valor para ser a variável. E aí a gente tem um exemplo aqui desse navio que traz uma ideia dessa função, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui, vai fazer um pequeno exercício agora no grupo. Aguardo vocês no nosso grupo de WhatsApp.